Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar esta transmissão recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Procuram-se cobaias. Você quer ser um deles? Antes de começar a falar sobre este assunto, eu advirto a vocês que devem baixar este vídeo o quanto antes, porque não sabemos quanto tempo ele vai ficar no ar. É possível que algum censor venha retirá-lo porque ele não fala as coisas politicamente corretas. O que eu vou falar agora, nem todo mundo quer ouvir, tá? Então, tomem cuidado para pegar um desses programas de baixar vídeo das redes sociais, dos grandes canais, para você ter em mãos o que eu agora vou lhe falar, tá bom? Bem, estão agora falando e perguntando a mim inúmeras vezes sobre as vacinas contra Covid-19, Coronavirus Disease 19, coronavírus, doença 19, a doença causada pelo coronavírus do ano 2019. Isso é que se chama Covid-19. Bem, qual é a origem deste vírus? Segundo o cientista Luc Montagnier, para quem não sabe, é o descobridor do vírus da AIDS em 1983. Hoje ele já está bem idoso e ele diz 2 coisas. O vírus, coronavírus atual, ele não é de ocorrência natural. Ele foi produzido artificialmente, tá? E ele dá suas razões. Nós, olhando para algum material macroscópico, a gente pode dizer se aquilo foi feito por mãos humanas intencionalmente ou se foi produto do vento, da erosão, da chuva, das variações climáticas. A gente olhando, a gente percebe quando o fenômeno é natural ou quando ele foi intencional. Luc Montagnier, como virologista, examinando a sequência do vírus coronavírus, Covid-19, chegou à conclusão de que ele não pode ter sido produto de uma mutação acidental, alguma coisa natural. A inteligência humana interveio lá. Essa declaração dele não foi aceita por muitos, porque ela não é politicamente correta. O politicamente correto é dizer que o vírus aconteceu por causa de uma vingança da natureza contra a poluição, contra o meio ambiente, né? E que nós agora devemos, para aplacar as forças da natureza, evitar a emissão de gás carbônico, evitar o desmatamento, tomar cuidado com o aquecimento global, etc. Bem, Luc Montagnier disse isso. Eu acredito que ele tem as suas razões e acho perfeitamente razoável, apesar de todas as vozes em contrário. Se esse vírus foi feito artificialmente, ele não foi feito com boa intenção, porque ninguém fabrica um vírus com boa intenção. Vamos lá. Agora, se ele foi lançado
e espalhou-se pelo mundo inteiro. A questão é, qual o tratamento para uma virose que infecta boa parte da população mundial? Bem, o tratamento seria os antivirais, que nós conhecemos desde muito tempo. Entre eles a famosa ivermectina. Mas você também poderia utilizar a hidroxicloroquina, a azitromicina, o zinco. Por algum motivo, esses remédios, esse coquetel de remédios de tratamento precoce foi banido, ou então foi fortemente censurado. Ninguém podia prescrever tais remédios e ninguém podia tomar. Por quê? Porque faziam mal? Não. Diziam eles porque era inócuo. Ué, mas a farmácia está cheia de remédios inócuos que só servem para dar dinheiro para quem vende e nunca fizeram protesto contra isso. Não só remédios inócuos, a farmácia está cheia de venenos, sim, venenos e drogas que matam. Os anticoncepcionais, não há nenhuma novidade do que eu vou dizer, causam trombose. E a trombose que eles causam pode dar origem a embolia pulmonar, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Tantas mulheres ficaram inválidas e quantas morreram por causa da pílula anticoncepcional. No entanto, apesar de todos esses males que ela causa, não são apenas isso, ela causa câncer de mama, glaucoma. A pílula continua sendo vendida e ninguém fala mal dela. Ninguém se preocupa com os anticoncepcionais orais e injetáveis, ninguém proíbe, todo mundo permite e silencia. Nada que é nocivo, nem que é inócuo, causa a reação da comunidade médica, científica. Agora, de uma hora para outra, os remédios que sempre foram utilizados para combater a replicação do vírus, de repente não se pode mais tomar. E o pior é que eles não dão nenhum motivo plausível. Se eles dissessem que tomando tais remédios você ia morrer, ou você ia ficar com uma doença grave, mas a razão que eles dão é que não funciona. Não funciona. Tá bom, faça de conta que não funciona. Mas faz mal. Para que você fazer essa guerra cerrada para as pessoas não tomarem esse remédio? Não é uma, nem duas, nem três pessoas. Você vê nos meios de comunicação um fogo cruzado. Você quer destruir o acesso do povo a esses remédios. Algum motivo tem. Alguém está interessado em que o povo não tenha acesso à ivermectina, à hidroxicloroquina, à azitromicina e ao zinco, como também à vitamina D. Alguma coisa está acontecendo. Como também é extremamente inquietante, para não dizer vergonhoso, que duas revistas bicentenárias famosíssimas, a revista The Lancet e a revista New England Journal of Medicine, tenham no mês de maio publicado uma reportagem contra a hidroxicloroquina, dizendo que ela teria causado arritmia grave num conjunto grande de pacientes. E depois os próprios autores do artigo, em ambas as revistas, pediram para que ela fosse retirada, pediram para que a matéria fosse retirada, porque eles não puderam comprovar o que falaram. Mas que vergonha, uma revista científica deixar a publicação de uma matéria gratuita, porque aquilo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se nega. Se eles não podiam comprovar o que falaram, por que falaram? E como é que a revista permite que se publique uma matéria assim duvidosa, sem base nenhuma e que até hoje está alarmando a população? Quantos de vocês não ouviram dizer fraudulentamente que a hidroxicloroquina causa arritmia cardíaca grave?
Pois eles se retrataram. No dia 5 de junho houve a retratação. Ano passado, 2020. A fraude foi em maio, a retratação foi em junho. 2 revistas. E eu pergunto a vocês, quem está interessado que o povo não tome cloroquina ou hidroxicloroquina? Quem? Não sei. Mas é gente poderosa, é gente capaz de acionar revistas muito grandes e é gente que deve ter outros interesses. Quem sabe empurrar para nós um medicamento novo, ou então fazer-nos acreditar que a única solução está em uma vacina não testada. Não sei, mas há indícios, há razões para desconfiar. Não é uma suspeita infundada. Vamos lá. Agora você já percebeu quantas pessoas estão morrendo de Covid? Já. Bem, agora uma coisinha que você não percebeu. Quantas pessoas morreram de Covid em casa? Tá bom? Digam para mim aquelas pessoas que você conhece que não puderam ir ao hospital, ficaram em casa tomando o tratamento que podiam, mas não foram internadas, não tomaram balão de oxigênio, não ficaram deitadas na maca, não foram para UTI, não foram entubadas e, apesar disso, morreram. Digam-me, conhecem alguma? Talvez conheçam. Foi uma? Talvez 2? 0? Quantas pessoas você viram morrer de Covid na sua própria casa? Quantas? Quantos mendigos morreram de Covid na rua? Quantas pessoas morreram de Covid lá nos presídios? Eu quero ver, que você me fale isso. Não, padre, eu só vi morrer de Covid quem foi entubado. Morreu de Covid ou morreu de intubação? Porque a intubação não é própria para tratamento da doença. Quando você coloca uma pessoa no hospital, você coloca num ambiente muito perigoso, onde há muitas bactérias. A posição horizontal em que a pessoa fica facilita a proliferação da bactéria. E depois, quando você resolve entubá-la, a pessoa vai morrer de quê? De vírus? Ou de bactéria? Eu vou fazer uma perguntinha provocante para você. O vírus não resiste à água sanitária, não é? Nem álcool gel. Confere? Então, por que depois que a pessoa morre, em vez de você colocar um saco plástico impermeável e impedir o acesso à população, por que você não envolve o defunto com água sanitária ou com álcool e deixa todo mundo olhar para ele? O defunto não respira, não espirra, não tosse. Por que você não deixa o defunto ficar à exposição pública devidamente imunizado contra os vírus por causa de álcool ou água sanitária? Por quê? E por que você não deixa o defunto ser submetido à necrópsia? Bem, e por que você envolve tão bem e não deixa a família se aproximar dele? Há 2 hipóteses. E as 2 não são mutuamente excludentes. Uma delas é que você, envolvendo o defunto com plástico, você impede a necrópsia. E impedindo a necrópsia, você nunca vai conseguir descobrir de fato qual foi a causa da morte. Você vai dizer, e o povo vai acreditar, que morreu de Covid. E morrendo de Covid, você aumenta artificialmente o número das vítimas da doença. E há pessoas que lucram com isso, vocês sabem, não é? Bem, um outro motivo para se usar o saco plástico e é bastante razoável, que tais pessoas morrem não por causa do vírus, mas por causa de bactérias. E talvez superbactérias, bactérias que se tornaram resistentes a antibióticos. E você precisa, então, envolver o cadáver com plástico para que essas bactérias não proliferem no ar e não venham atingir outras pessoas, o que também é razoável. Seja como for, você só viu pessoas morrerem de Covid
depois que os parentes tiveram a infelicidade de levá-las para o hospital, que é um lugar bastante insalubre, deixá-las submetidas ao balão de oxigênio, depois, o pior de tudo, deixaram a pobre coitada das pessoas serem entubadas e depois saírem de lá só cadavéricas, envolvidas em um invólucro plástico, sem você ter acesso a elas e sem ter um enterro digno. E sem ter também o acesso aos sacramentos, porque qual padre pode entrar numa UTI para dar a unção dos enfermos a um paciente nesse estado? É uma coisa deprimente. Isto é um genocídio. Baixem este vídeo, gravem, vocês não sabem quanto tempo ele vai ficar no ar. Mas eu estou dizendo que o que está acontecendo agora em nome da Covid-19 é um autêntico genocídio. Impedem que o paciente tome tratamento precoce. Ora, se o tratamento não é precoce, então tem que deixar a doença evoluir para depois tratar? Que tipo de medicina é essa que combate o tratamento precoce? É medicina ou é um campo de extermínio? Vamos imaginar, você chega para um posto de saúde com sintomas de Covid. O médico manda você tomar um antitérmico, paracetamol, dipirona. O que o antitérmico faz? Baixa a sua temperatura. Isso faz bem para você? Alivia o seu mal-estar. Mas faz muito bem para o vírus. Porque a febre é uma reação normal do organismo que faria com que o vírus parasse de replicar. O vírus não resiste a alta temperatura. Quando você baixa a febre, você facilita a replicação do vírus. Então está tudo errado. Você vai para o postinho de saúde e mandam baixar sua febre. O vírus diz, opa, que bom, parabéns. Além disso, mandam você tomar xarope. Xarope não faz mal para o vírus. Quando muito, vai eliminar sua tosse. E o vírus vai se replicando, porque o pessoal do postinho não deixa você tomar ivermectina, nem hidroxicloroquina, nem azitromicina, nem zinco. E aí o vírus vai replicando, passe da fase de replicação para a fase inflamatória. E aí entra no seu pulmão. O que eles não fazem, deveriam ter feito, é dar para você anticoagulante, porque a doença que nós conhecemos não é eminentemente respiratória, mas primariamente circulatória. Você tem que dar anticoagulante para impedir trombose, para impedir o entupimento dos vasos sanguíneos, porque só depois que eles são entupidos é que eles atingem o pulmão. Anticoagulante você tem que dar em grande quantidade. Aquelas injeções de Clexane, aqueles comprimidos de Xarelto, tem que dar em grande quantidade. Assim como você deveria dar também corticoide. Mas se você impede ao povo que está precisando disso o acesso a esses tratamentos, seja profiláticos, sejam terápicos, que funcionam, e você só diz que o povo tem que ficar parado, olhando para o paciente, esperando a evolução da doença, e depois dando oxigênio, e depois intubação, e depois a morte, o que você vê é um conjunto de pessoas caminhando para o cemitério como ovelhas para o matadouro. E as famílias, por falta de conhecimento que a mídia não dá, pelo contrário, estão desinformando, as famílias estão deixando seus pacientes, seus familiares, seus parentes morrerem, pensando que estão tratando, gastam fortunas para internar um paciente, como seria muito melhor ele ficar em casa, tomando os remédios tradicionais, sem precisar de um ambiente tão perigoso como é o ambiente hospitalar, tão cheio de bactérias estranhas e algumas resistentes. Pois é. Agora, depois que nos fizeram crer que essa epidemia era quase como o fim do mundo, que a solução para ela é você ficar escondido em casa, paralisado, sem sair e com medo de tudo. Você tinha que usar máscara até sozinho, para evitar talvez que o seu vírus passasse para você mesmo. Depois que disseram que você tinha que ter uma desconfiança enorme de todos os remédios que sempre funcionaram contra o vírus, dessa vez agora eles não funcionam.
Depois que disseram que você não deve tomá-los, deve esperar a doença evoluir para só depois tomar precauções, o que é absurdo. Depois que eles proibiram você de fazer a necrópsia nos cadáveres para saber a verdadeira causa da doença. Agora vem a solução. Qual é? A vacina! Ei, a vacina vai resolver tudo! E quem é contra a vacina é contra a ciência, é contra a saúde. Você é contra a vacina? Só pode ser do Bolsonaro. Eu sabia. Ninguém de bom senso poderia ser contra. Todo mundo que é a favor da saúde da população mundial segue a cartilha da Organização Mundial de Saúde. O que a OMS falar, nós devemos fazer e obedecer, porque ela não erra. Não erra, não é mesmo? A OMS não erra quando manda legalizar o aborto para evitar as mortes maternas. Não erra quando manda matar criancinhas, não é? A OMS não erra quando deixa de advertir o povo sobre os perigos mortais da pílula anticoncepcional. A OMS não erra quando deixa você acreditar que o aquecimento global é uma verdade e que você tem que acabar com a temperatura aumentando supostamente e diminuindo a emissão de gás carbônico. A OMS não erra quando faz nada disso. E quando ela manda você tomar vacinas desenvolvidas às pressas e sem nenhum tipo de teste randomizado, nada de controle, agora você mais uma vez vai acreditar nela e dizer: aqui está o meu bracinho, dona OMS, coloca aqui que eu vou ficar imunizado contra o coronavírus. Quantos cordeiros indo ao matadouro e falta pastores para cuidar deles. Até pastores estão se imunizando também, pretensamente, usando essas vacinas feitas às pressas. Mas, padres, isso é uma solução emergencial, nós não temos nada, temos que arriscar. De jeito nenhum. Eu já tive Covid. E agora que eu fiquei bom do Covid, eu com mais razão e com mais força não quero nem pensar em vacinar. E quando as pessoas me perguntam: padre, qual tipo de vacina que eu devo tomar? A resposta é: nenhuma. Mas, padre, eu conheço que tem umas que usam linhagem celular de crianças abortadas nos anos 80, outras que usam RNA mensageiro, mas eu não sei qual a origem delas, outras que fazem isso, fazem aquilo. Quais são aquelas eticamente aceitáveis? Olha, crianças, ainda que vocês me digam uma vacina que seja moralmente irrepreensível, que não tenha nem na fabricação, nem na fase de testes, nem na comercialização, o envolvimento com células de bebês abortados, ainda que vocês me digam que não teve nada de material humano embrionário ou fetal dentro na linha de fabricação dessas vacinas, ainda que você me garanta tudo isso, nem por isso eu vou dar o meu braço para tomar. De jeito nenhum. E o motivo aí não é mais moral, é um motivo de pura precaução. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês conhecem esse medicamento, a talidomida? Essa aqui é uma página que eu vou mostrar para vocês e que eu imprimi da Wikipédia. Todos vocês podem ter acesso a ela, tá? Fala sobre a talidomida. Talidomida, o que diz? É uma substância utilizada como medicamento sedativo, anti-inflamatório e hipnótico. Tá bom, vamos ver agora a história da talidomida. A talidomida esteve no mercado pela primeira vez na Alemanha, em 1º de outubro de 1957. Foi comercializada como um sedativo e hipnótico, com poucos efeitos colaterais. A indústria farmacêutica que a desenvolveu acreditou que o medicamento era tão seguro que era propício para prescrever a mulheres grávidas, para combater enjoos matinais. Foi rapidamente prescrita a milhares de mulheres e espalhada para todas as partes do mundo, 46 países, sem circular no mercado norte-americano.
Os procedimentos de testes de drogas naquela época eram muito menos rígidos. Eram muito menos rígidos. E por isso, os testes feitos na talidomida não revelaram seus efeitos teratogênicos. Os testes em roedores, que metabolizavam a droga de forma diferente dos humanos, não acusaram problemas. Mais tarde, foram feitos os mesmos testes em coelhos e primatas, que produziram os mesmos efeitos que a droga causa em fetos humanos. No final dos anos 60, 1960, foram descritos na Alemanha, Reino Unido e Austrália os primeiros casos de má formação congênita, onde crianças passaram a nascer com focomelia. Focomelia é o encurtamento dos braços, parecendo uma foca, assim, né? Focomelia. Mas não imediatamente óbvio o motivo para tal doença. Os bebês nascidos desta tragédia são chamados de bebês da talidomida, ou geração talidomida. Em 1962, quando já havia mais de 10 mil casos de defeitos congênitos a ela associados em todo o mundo, a talidomida foi removida da lista de remédios indicados em 62. Os Estados Unidos foram poupados desse problema graças à atenção de Frances Holden Kelsen, farmacologista encarregada pelo FDA, Food and Drug Administration, que é equivalente ao nosso Ministério da Saúde, de avaliar os testes clínicos apresentados pela indústria. Cientistas japoneses identificaram em 2010 como a talidomida interfere na formação fetal. Bem, o fato é que está aqui na Wikipédia, para quem quiser ver, a história terrível da talidomida, simplesmente porque não fizeram testes rígidos naquela época. Foi uma coisa apressada, lançada para o povo e depois vieram as consequências. Como estão fazendo conosco agora. Nunca, em nenhuma parte do mundo, uma vacina foi fabricada em 10 meses. Absurdo. Em menos de 4 anos, o ideal seria 10, 20 anos, mas em menos de 4, nunca você encontrou uma vacina que pudesse estar eficiente e segura para ser lançada para a população. Ela tem que passar por diversos testes, diversos controles, diversos exames, com várias fases, uma atrás da outra, em que você tem que controlar os resultados de uma população com a outra que não tomou, para só depois dar alguma segurança, porque mesmo assim, todo medicamento pode surpreender. Depois que você achou que era seguro, você descobre que não era tão seguro assim. A farmacologia existe uma vigilância contínua. E a vacina, como ela atua com vírus morto ou atenuado, ela pode causar a mesma doença que ela está querendo evitar. Então, é muito cuidado com a vacina. E agora que estão usando tecnologias novas, que não utilizam vírus morto nem atenuado, mas utilizam pedaços de RNA mensageiro ou de DNA, agora sim o perigo aumenta. Porque esse RNA tenta simular a presença do vírus para causar os anticorpos na nossa circulação sanguínea. Porém, RNA mensageiro é aquela molécula que vai a partir do DNA para sintetizar proteína no ribossoma. O RNA mensageiro lançado no nosso organismo pode, ninguém duvida disso, pode alterar o nosso genoma, seja acidentalmente, seja intencionalmente, mas pode. E isso pode se refletir nas futuras gerações. Mas isso, evidentemente, você não vai verificar agora, com algumas semanas de vacinado. Assim como as mulheres que usaram talidomida para combater seus enjoos, não verificaram no dia seguinte ou na semana seguinte que o bebê estava com os braços encurtados. Claro que não, demorou um tempo.
para que todo mundo caísse em si e visse que coisa horrível que aconteceu. Assim, hoje, todo mundo que está tomando essas vacinas não faz a menor ideia do que vai acontecer, mas não faz a menor ideia. Eu vou contar para vocês aqui uma reportagem do mesmo cientista Luc Montagnier. Curiosamente, essa reportagem tem aqui a figura dele, já bem idoso, né? Quando ele isolou o HIV, ele era bem mais jovem, em 83. E esta reportagem tem também um vídeo que foi retirado do ar. Isso aqui, para quem não sabe, era um vídeo que foi retirado do ar, não sei por que motivo, mas quando se começa a falar que tal vacina é perigosa, os amigos da ciência e da saúde começam a retirar do ar, porque eles têm uma grande preocupação por todos nós. Mas vamos lá ver o que o Luc Montagnier fala sobre esse assunto. Ele está velhinho, mas ele é prêmio Nobel de Medicina e alerta para a vacina RNA contra a Covid-19. Se as pessoas aceitam a vacina de RNA mensageiro, é um erro. Corremos o risco de ter efeitos absolutamente imprevisíveis. Estamos brincando de aprendiz de feiticeiro. Palavras de Luc Montagnier. Vejamos aqui o texto escrito por ele e traduzido para o português. Um ano após o aparecimento de SARS-CoV-2, esse texto foi escrito em dezembro de 2020, tá? Ainda sabemos muito pouco sobre este vetor viral constantemente mutante, que parece reunir elementos emprestados de vários outros vetores, como o retrovírus HIV-1 ou o parasita Plasmodium falciparum, malária. Mais grave, não sabemos praticamente nada, diz Luc Montagnier, sobre as vacinas que supostamente combatem um vírus de RNA que eles querem apresentar-nos como uma panaceia universal. Panaceia é um remédio para todos os males. Olha só o que Luc Montagnier vai dizer, parece engraçado. A menos que as doses inoculadas em certas figuras públicas não sejam senão uma mistura de açúcar, sal e gordura para as necessidades do show, a menos que seja assim, isso por si só indica que oficialmente os formadores de opinião, palavras de Luc Montagnier, consideram a maior parte da humanidade como primatas inferiores, como macacos, gente, capazes de responder apenas a mimetismo e emulação. O macaco só imita e não faz mais nada do que isso. A isso chamamos progresso, diz Luc Montagnier. Os grandes censores da internet, olha os censores que bloquearam o aparecimento desse vídeo aqui, olha. Né? Os grandes censores da internet têm mão pesada sobre qualquer conteúdo considerado antivacinal e, portanto, sistematicamente subversivo, à espera da qualificação de terrorismo. A imposição obrigatória de um assaíno humano será um dia discutida como uma das marcas da debilidade, característica do declínio da civilização pós-moderna. Muito parecido com a recusa de usar couraças ou escudos por soldados romanos durante o declínio do Império Romano Ocidental. Estamos a viver num pesadelo contrafeito? Absolutamente. Estamos acordados? Sim e não. Estamos todos em catatonia mais ou menos severa. A urgência de um debate livre, sem paixões, sobre a falência da medicina moderna e seus excessos impõe-se como uma urgência absoluta. Palavras de Luc Montagnier, que isolou o HIV nos anos 80. Até uma época recente, certas populações da Amazônia e do deserto conheciam, por tradição,
as propriedades curativas de certas plantas e conseguiam usá-las para tratar certas doenças. Populações descritas como primitivas conseguiam usar o curare e revestir as pontas de flecha com essa substância tóxica para paralisar o sistema nervoso de caça ou o inimigo. Não somos contra o princípio da vacinação, mas ignoramos tudo sobre as vacinas de RNA mensageiro e seus efeitos a longo prazo. A população humana é o alvo de uma guerra híbrida assimétrica, conforme o sistema de propaganda universal começa a apresentar fissuras após grandes desastres geoestratégicos. Recebemos a mensagem 5 em 5. Estamos realmente em guerra, no meio da Terceira Guerra Mundial, sem nem mesmo colocar o nariz de fora. Que progresso em comparação com 39 a 45, que era a Segunda Guerra Mundial. Palavras do Prêmio Nobel que isolou o HIV, preocupado com a vacina de RNA mensageiro que muita gente aqui do Brasil já tomou. Mas, padre, e se eu tomar uma que seja com vírus morto ou atenuado? Se eu tomar Coronavac? Pelo menos, padre, pelo menos não vai fazer mal, né? Crianças, se a vacina não fizer mal, eu estou mais do que satisfeito. Se a vacina for apenas inócua, se ela for água destilada, eu não tenho nada, pode tomar, vai. Não tem nenhum problema. O meu medo é que a vacina cause não apenas o coronavírus, que eu acho que é um mal bastante pequeno, mas que cause coisas bem piores, imprevisíveis e incuráveis. Isso sim é o meu medo. Quando alguém chega perto de mim, puxa, pai, essa vacina não funciona. Eu conheço alguém que tomou e mesmo assim depois teve o vírus. Eu não tenho nenhuma esperança de que alguém deixe de ter vírus por causa da vacina. Nunca, nem penso numa coisa dessas. Se a pessoa tomar a vacina e não passar mal, pior ainda do que o vírus, eu estou mais do que satisfeito. Não tenho a menor esperança de que qualquer tipo de vacina tenha efeito qualquer de benefícios sobre nós que tomamos a ela. Não tenho, por quê? Porque elas foram feitas a toque de caixa. A toque de caixa quer dizer, elas foram feitas assim, às pressas. E o objetivo é atingir o máximo de pessoas, talvez ganhar o máximo de dinheiro, e aí eu já não sei, mas é uma suspeita, talvez atingir o máximo de vítimas com substâncias que podem matá-las. Possível? É. Posso provar? Não, mas não posso descartar. E como eu não quero ser cobaia, você quer? Eu não dou meu braço para vacinar. Você quer dar o seu? Quer dar o braço da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua filha, da sua família? Isso é uma irresponsabilidade. Interessante que no início, quando eu falei sobre esse assunto, as pessoas ficaram assustadas. Não, nunca vou me vacinar. Depois a propaganda foi tão grande, a pressão foi tão violenta, que aí as pessoas já mudaram a pergunta. Padre, se eu não vacinar, eu estou pecando? Eu sou moralmente obrigado a me vacinar? Está ficando doido, meu filho? É porque todo mundo está vacinando. Você não é todo mundo. Você deve ser alguém com a cabeça no lugar. Você deve ser alguém que pensa. Quem pensa, quem tem um QI médio, sabe, ou pelo menos deve desconfiar, que esta epidemia, que é real, o vírus existe, contagia, tem os seus efeitos contra nós. Se você não tratar, pode morrer, mas essa epidemia tem muito, mas muito de interesses financeiros, políticos, talvez antidemográficos, de contenção da população mundial e, sobretudo, falta temor de Deus,
falta escrúpulos para cuidar das vidas humanas. Quem faz propaganda conscientemente contra remédios que curam está condenando os inocentes à morte. E nós estamos vendo isso. Há aqueles que fazem intencionalmente e há os inocentes úteis, que servem de propagadores dessas ideias. Seja como for, crianças, nós não podemos brincar não só com a doença Covid-19. Eu já passei por ela, tomei medicamentos eficientes, posso indicar uma pessoa profissional capaz de dar tais medicamentos, não posso, evidentemente, publicar o nome dela, porque o que ela faz é politicamente incorreto, né? Mas se alguém estiver com o Covid precisando, eu tenho a permissão dela de dar o contato para que ela possa tratar de você mesmo remotamente. Porém, gente, é muito triste ver, e eu estou vendo, pessoas amigas minhas, padres, colegas meus, leigos, paroquianos, morrendo a 3x2 assim, morrendo à toa, sem precisar morrer. Morrendo porque a família não deu remédio, porque o postinho de saúde mandou não dar. Morrendo porque a família levou para o hospital, porque o postinho de saúde mandou levar. Morrendo porque a família entubou, porque o postinho de saúde mandou entubar. E morrendo porque depois envolveram o cadáver e não deixaram a família ver, porque a saúde não deixou que visse. E assim está acontecendo, aos montões. Uma mortalidade que parece planejada, uma mortalidade que parece satisfazer ao homicida desde o princípio, que também é o pai da mentira. Mentir é o meio e matar é o fim. Mas acreditem, eu não estou muito preocupado com as mortes pela vacina. É ruim morrer, mas o pior de tudo é você ficar sem a graça santificante. Fiquei muito mais chocado com a privação da Eucaristia durante o tempo da epidemia, com o lockdown forçado, com o fechamento das igrejas, com a paralisação das celebrações presenciais, com a negação dos sacramentos a quem mais precisava, que eram os velhinhos e os doentes. Isso me choca muito mais do que a morte em massa agora de pessoas pela vacina. Não quero que ninguém morra. Queriam que todos vivessem e tivessem vida em abundância. Mas todos nós vamos morrer. E se vamos morrer, temos que morrer em estado de graça. Ver um paciente entubado, que não deixa um padre entrar lá para dar unção dos enfermos, para dar os últimos sacramentos, e ver ele morrer nesse estado indigno, isso me fere muito, gente. Se o demônio está querendo privar-nos da graça de Deus, ele conseguiu um meio de nos enganar e de fazer com que grande parte da população ficasse sem os meios sobrenaturais de salvação. E pior, acreditassem que a salvação material está numa vacina que não foi testada, que foi feita às pressas e que pode ter efeitos imprevisíveis, com segurança nula. Como eu disse, é bom você baixar esse vídeo. Você acha que ele vai ficar no ar por muito tempo? Acredito que não. Assim como esse vídeo aqui, que estava na própria reportagem do Luc Montagnier, já não está mais disponível. Vídeos que falam a favor do tratamento precoce, vídeos que falam a favor do tratamento precoce, vírus que alertam para o perigo das vacinas que não foram testadas com testes randomizados, vídeos que falam sobre o sucesso que houve em municípios, estados, hospitais, países que adotaram tratamentos assim simples, baratos e eficazes. Vídeos como esses são tirados do ar. E não acredito que o meu seja uma exceção, né? Por isso, tomem cuidado para, enquanto você está assistindo isso, você poder baixá-lo de alguma forma e depois, quem sabe, de alguma maneira, transmitir para os seus amigos, enquanto há algum tempo. Só para completar,
Vacina, ela tem seus problemas éticos? Tem. Mas isso nós já discutimos outra vez e eu não quero falar desse assunto. Se ela não tivesse problema ético, eu tomaria? Nunca. Vacina às pressas, sem testes, pode causar muito mais males do que a doença que você está querendo combater. Covid tem profilaxia? Tem. Tem tratamento? Tem, mas tem que correr contra o tempo. Você não pode brincar com essa e com nenhuma outra doença. Os que morrem de Covid, morrem de Covid? Muitas vezes morrem de bactérias por causa do ambiente hospitalar. E o Covid leva a culpa. E com a culpa, leva também dinheiro para pessoas que ganham com óbitos nos hospitais. Infelizmente, a indústria aqui de lucrar com morte por Covid é uma realidade. E quando é que isso vai parar? Isso vai parar quando os grandes decidirem que pararam. Quando eles disserem, agora podem voltar a trabalhar, que não precisa mais de lockdown. Agora podem tirar as máscaras. Agora não precisa mais de distanciamento. Agora todo mundo foi vacinado, já está prevenido. Os mesmos que foram como ovelhas para o matadouro, agora vão sair contentes e aplaudindo a Organização Mundial de que bom, dona OMS, fomos vacinados, agora estamos livres. Daqui a pouquinho vão aparecer os efeitos, não sabemos quais, os danos, não fazemos a menor ideia, as transmissões genéticas, também não sabemos quais. E vão dizer, não, foi um acidente, a OMS não tem nenhuma culpa quanto a isso. Tadinha, aconteceu, é uma fatalidade. E a história continua, a história feita de ingenuidades. Ingênuos enganados por espertos. Você quer ser ingênuo? Você quer ser cobaia? Você quer emprestar o seu braço? Eu não. Não brinquemos com o 5º mandamento, não matar. Não matar não é apenas combater o Covid, é combater certas pretensas vacinas que não têm nenhum tipo de garantia e que têm todo tipo de possibilidade de erro em você e naqueles a quem você ama. É por isso que eu não me vacinei, não vou me vacinar, com a graça de Deus. E se depender de mim, ninguém vai se vacinar. Vacina para ser vacina não pode ser feita em menos de 4 anos. 4 já é um tempo bem acelerado. Bom seria 10, 15 anos. Vacina feita em poucos meses não merece crédito em nenhuma parte desse mundo. Bem, era o que eu tinha a dizer. Pelo menos eu cumpri o meu dever de informar, quando tantos estão fazendo o desserviço de desinformar. Peço que você seja um multiplicador, que você seja uma luz neste mundo de trevas, que você seja um sal neste mundo insosso e sem sabor. Vamos terminar então dando a bênção final, como de costume, tá? Ok? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Eugênia Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos por toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.